Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Hoje é dia 16 de agosto de 2019. Vou fazer esse vídeo aqui para a gente continuar a nossa abordagem a um pouco de análise de empresas pela parte fundamentalista, tá? Eu vou fazer aqui uma coisa chamada análise horizontal e análise vertical de balanços. Então isso serve para entender como as empresas se comportaram no passado, se alguma informação mudou de maneira drástica e se isso impactou aí de alguma forma a rentabilidade, a margem da empresa, né? Então, a gente vai usar aqui o exemplo da empresa M. Dias Branco, que eu tenho na minha carteira. Então, a gente vai entender aí como que esses dados eles se comportaram em períodos de 12 meses, sempre fechando no segundo trimestre de cada ano, tá? Então, lembrando que a gente vai fechar o curso hoje e sem poucas vagas. Marta, eu não vou poder falar agora não, tá? Se tiver que assinar, deixa aí que eu assino. Obrigado. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos gerenciar esse estudo enquanto a gente vê aqui a M. Dias Branco, que todo mundo deve saber que é uma empresa que atua no setor de massas e biscoitos. 50% quase da sua receita é derivada desse segundo produto aí, o biscoito, né? Lembrando que o trigo é uma matéria-prima dolarizada e a alta do dólar impacta diretamente as ações dessa empresa, apesar dela ser bastante integrada verticalmente, né? Ou seja, ela produz, acredito que algo em torno de 90% do seu trigo. Não sei se vocês conseguem olhar essas informações de uma maneira muito clara aí, por causa do tamanho das telas. Mas a gente vai entender aqui o que a gente está fazendo agora, beleza? Primeiro a gente está fazendo a análise vertical aí, que é o que? A gente vai comparar o crescimento ano a ano de algumas rúbricas, beleza? E a gente vai com isso limpando também aqui informações que não são tão prementes aí para esse balanço. Então a gente viu aí que o ativo total ele cresceu 3,43% em relação ao último ano de 2018. O ano de 2018 cresceu 25%, respectivamente. O ativo circulante ele encolheu 4% nos últimos 12 meses. O período anterior assim, encolheu 8%. Então, esse tipo de análise ele serve para quê? Para a gente entender como que algumas métricas estão se comportando ao longo do tempo. Entendeu? Então, por exemplo, caixa. Caixa diminuiu 10% em relação ao mesmo período no ano passado. Contas a receber encolheu 3%. Estoques aumentou 4%. E nesse tipo de análise, a gente começa a entender o que vem acontecendo com cada uma das subcontas da empresa. Então a gente vai marcar aqui o que eu acho um pouco mais relevante. Ativo circulante eu acho relevante a gente entender. Caixas e equivalentes também eu acho importante a gente pelo menos entender como que se comportou. Contas a receber também. Estoques é outra análise importante da gente fazer. Beleza? Que a gente vem e exclui tudo isso. A gente vai aprender no curso de Factor Investing quais são as contas que a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais carinho. A gente exclui aqui as subcontas, eu quero ficar só com as macro contas, tá?
Então a gente vê aqui também que os investimentos da empresa cresceram 6,95% nos últimos 12 meses. Aqui aumentou 5.596%. E o que é isso? É uma aquisição que ela fez da Piraquê. E aqui a gente enxerga isso no balanço, tá? O imobilizado cresceu 5,82%. O arrendamento também cresceu, mas aí é por causa de uma mudança de uma norma contábil, que as empresas agora elas têm que reconhecer os aluguéis e os contratos na sua contabilidade como se fosse uma dívida, né? Mal e porcamente falando, é isso. A gente vai excluir aqui também intangíveis. E aí a gente chega na parte do passivo. O passivo a gente também analisa da mesma maneira. A gente vê que ele cresceu 3,43%. O que é relevante aqui? Ó? Imobilizado também é relevante. O passivo circulante, claro que é relevante, ele encolheu 18%. E aí é de bom tom a gente entender se o passivo circulante encolheu 18%, quanto que o ativo circulante encolheu? 4%. Isso significa automaticamente que o capital de giro foi impactado. A gente acredita que o capital de giro tenha aumentado, tá? A gente consegue ver aqui também o passivo, dentro do passivo circulante, o que a empresa tem de obrigações com seus funcionários, fornecedores também. Então, nesse processo bem paulatino aí de análise das empresas, a gente começa a entender o que acaba acontecendo aí dentro do seu balanço patrimonial, que a gente já viu em outro vídeo que eu postei aqui no Instagram TV e também no YouTube, sobre o que significa cada coisa, tá? A gente tem aqui também impostos a pagar, diminuiu 46% em relação ao ano passado. A gente exclui aqui, ó, essas informações eu não acho tão relevantes. A gente entende que a empresa tem um total de empréstimos e financiamentos. Uma parte é financiamento em moeda nacional, caiu 14%, e em moeda estrangeira caiu 31%. Vamos excluir aqui também. O importante aqui para mim é entender que o total de empréstimos caiu 30%, tá? Entender o que a gente tem que olhar, o que a gente não precisa olhar é outra coisa importante na contabilidade. Dividendos a pagar não teve muita variação. Ali algumas provisões. Olha aqui, ó. Às vezes, quando a gente não entende sobre um setor, a gente tem que fazer esse tipo de análise para entender o que é relevante, o que não é relevante, porque olhar esses números aqui assusta, né? Você olha muitos números, você pode assustar, mas quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue filtrar melhor as informações e elas não sufocam a gente. Eu acho que é a melhor maneira de descrever isso, é justamente a gente não deixar os números sufocarem a gente, tá? Então, o passivo não circulante que a gente está encontrando aqui cresceu 14%, o total de empréstimos cresceu 8% de longo prazo, significa que a empresa ela pode ter transferido grande parte da sua obrigação onerosa financeira do curto prazo para o longo prazo, que é uma coisa boa, tá? Diminui o risco da empresa. Aqui tem várias outras informações. Vou tirar aqui. Impostos diferidos. Vamos entender como que isso evoluiu ao longo do tempo. Cresceu também 8%. Aqui a gente tem impostos sociais a diferir. Isso aqui eu vou excluir também. Provisões a gente também pode excluir.
Só tem que entender que isso aí evoluiu nessa ordem de 6%. Vamos aqui excluir essas informações. E o patrimônio líquido, a gente acaba de ver quanto que ele evoluiu na ordem de 7%. Isso aqui significa que a riqueza dos sócios cresceu nessa monta. Isso é bom. Isso é bom. Porque significa que a riqueza do acionista, além do dividendo pago, foi incrementada nessa proporção. Finalmente a gente vai chegar aí. Eu vou chegar no DRE. DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. A gente vê que a receita da empresa está crescendo pouco. Deixa eu botar aqui, ó, a data que a gente está. Então, nos últimos 12 meses, a receita cresceu apenas 1,97%. O custo aumentou 10%. Talvez por isso a empresa tenha sentido as suas cotações aí na casa de 20%. O lucro bruto, em consequência, caiu 11%. As despesas operacionais ficaram estáveis. Isso aí até que é uma boa notícia em relação ao quadro que a gente está enxergando. E aí o que aconteceu? A despesa administrativa cresceu 13%. O que pode ser isso aqui? Pode ser consultoria ou gastos para fazer a reestruturação da compra da Piraquê, tá? O importante é a gente ver aqui que o lucro operacional encolheu 32% e ele vem encolhendo já há 2 períodos seguidos, tá? Encolheu primeiro 13%, depois 32%. O resultado financeiro piorou. O LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, ele caiu 34% também. Não é uma coisa boa, não é nada para se comemorar. E aí a gente vê o lucro líquido encolhendo 33% nos últimos 12 meses, mas isso não é um fato isolado, porque no ano passado ele caiu 10%. Então a gente vem com 2 períodos seguidos de lucros encolhendo, tá, gente? Aqui a gente tem outros itens do balanço do fluxo de caixa. A gente vê que o caixa gerado pelas operações encolheu 24% nos últimos 12 meses. Outra informação relevante. O lucro líquido, como a gente já falou, encolheu 34%. A depreciação cresceu 12%, ou seja, de alguma forma, o efeito do lucro impactou sim, mas a geração de caixa não foi tão ruim, porque a depreciação ela é uma coisa que diminui o lucro, mas não significa a saída de caixa da empresa, tá? Vamos ver aqui, dividendos pagos encolheu 26%, o que está em linha com o encolhimento das ações. Com que as ações caíram, tá? E aí, gente, a gente viu aqui a análise vertical, tá? Vamos dar uma olhadinha na M Dias, no gráfico dela, M dia 3. A gente olha aqui que as cotações realmente foram impactadas. Deixa eu botar a minha imagem aqui para vocês olharem o gráfico bem, tá? Então a M Dias está aqui, ó, tá no diário. A gente vê que está uma tendência clara de queda. E aí, o que eu posso tentar enxergar aqui em termos de alvo, tá? Vou tentar fazer aqui um alvo.
eu poderia ver aí tranquilamente a empresa chegar em 34,21, tá? Seria o alvo dessa projeção de Fibonacci. Isso aqui é certo? Não, não é certo, gente. Nada no mercado financeiro é certo. É só uma probabilidade. Por isso que você tem que decidir se você vai usar o método de análise fundamentalista ou análise técnica, mas é importante a gente só ter noção que caso o preço venha aqui para 34,21, tá tudo certo. Eu estou esperando por isso. E isso faz sentido, uma vez que a gente viu que os resultados caíram 33%, que os dividendos pagos caíram 26%, e tudo isso a gente encontrou através da análise vertical da empresa, tá, gente? Então, se vocês querem que eu faça a análise horizontal da empresa, deixa no comentário aí, tio Uli, faz análise horizontal, eu quero ver a análise horizontal da M. Dias Branco, tá bom? Então, gente, beijo grande e é só o começo, tá?